Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre REURB e construção. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, estou aqui com meus convidados, sejam todos bem-vindos. Marcela, por favor, se apresente. É um prazer estar aqui, Cláudio, muito obrigada pelo convite. Eu sou Marcela Barros, advogada, nós trabalhamos no ramo da regularização imobiliária e estou aqui com mais o meu esposo e advogado do escritório, Barros Almeida Advocacia, que é o Dr. Murilo. Murilo, por favor. Aproveitando, obrigado pelo convite, por poder estar participando aqui. É uma honra até estar com a minha sócia e minha esposa. Somos do Barros Almeida Advogados, somos advogados, temos especialidade na área de imobiliária e de regularização. E viemos para falar um pouquinho junto com a Viviane. Nós temos essa parceria, né, porque sempre aliado o engenheiro com os advogados é muito importante. Eu sou Viviane Arantes, sou da ProSan, Loteamentos e Infraestrutura. Sou também, além de empresária, professora universitária, então a gente atua bastante nessa área. E a gente busca sempre trazer conhecimento, porque quanto maior o conhecimento, quando se trata de leis ainda maior, né, para que realmente saiam bons frutos, né. Falar em conhecimento, então, o que é REURB? REURB é uma flexibilização, tá? Porque o loteamento, um parcelamento de solo, ele precisa de regras para acontecer. As pessoas acham que é a prefeitura que faz os novos bairros, e na verdade não são, é tudo empreendedor. E acontece que, por questões até que fogem à capacidade das prefeituras, as áreas vão sendo ocupadas de forma irregulares, tá? E aí, quando acontece isso, eles não observam as questões das leis, porque tem doações mínimas diárias, tá? Para que esse parcelamento do solo aconteça. Então, essa lei veio para flexibilizar e fazer com que as prefeituras tivessem o poder, né, embasado numa legislação, que até os advogados vão falar bem melhor que eu, para que eles pudessem aprovar aquilo, né, de uma forma com regras mais flexibilizadas. Tá? Então, um parcelamento de solo, ele precisa de uma porcentagem de área verde, uma porcentagem de área institucional que será doada para a prefeitura para execução para construção de creches, escolas, UBSs, né? Para equipamentos públicos urbanos. E tem um mínimo de ruas, tem um mínimo de largura de rua, tem um mínimo de tamanho de lotes, né? A questão é que quando a pessoa faz de forma irregular, ela não observa isso. Então, por exemplo, uma rua que na legislação do município de Franca, tá? Tem que ter uma largura de 15 metros de rua, você vai lá, tem 10. E aí como que faz? As casas já estão prontas. Já tá tudo murado, com casa, com tudo. Como que faz? Antes, a prefeitura falava, poxa, não tem o que fazer, tem que derrubar. Tem que derrubar, porque senão ela seria responsável. Né? E aí essa lei de 2017 veio para flexibilizar, fazer com que a prefeitura fizesse regras específicas para essas questões de pessoas que fizeram isso, né? Essa ocupação irregular anteriores à lei. Porque também tem a parte de infraestrutura básica, né? De saneamento básico, parte elétrica, que também é necessário e normalmente tem que ser feito previamente a colocação do loteamento. E muitas vezes demora até a aprovação de um loteamento, toda a questão é um investimento alto. Então, algumas pessoas acabam parcelando esse solo, tem um pedaço de sítio, muitas vezes é até mesmo algo que vem de herança, é muito comum, e aí precisa vender parte, até por conta de dívidas não tem condições, e acaba parcelando, um vai vendendo para o outro naquele famoso contrato de gaveta, e vai se fazendo um loteamento irregular, porque aí é fossa, não tem um saneamento básico, é poço. Então, justamente o que a Viviane falou, a prefeitura ficava um pouco amarrada. Ela não tinha, porque fugia das diretrizes urbanísticas dela, não poderia reconhecer, muitas vezes ainda pagava o ITR, então não era nem o IPTU,
que é o urbano, então era uma área que ficava destacada. Só que essas áreas vão sendo urbanizadas. E aí veio, a Viviane falou de 2017, veio uma lei federal para chancelar, para ajudar com que as prefeituras pudessem melhorar e flexibilizar. Por quê? A prefeitura, como a Viviane também falou, ela tem essa parte de fiscalizar. Então, uma vez que começou o loteamento, a prefeitura é responsabilizada, porque tem um meio ambiente ali que pode não ter sido preservado, tem uma infraestrutura que depois pode poluir. Então, o Ministério Público acaba até responsabilizando. E aqui em também Franca nós essa- temos os rios Canoas, as isso que eu ia nascentes, né? perguntar. Então tem que tomar muito cuidado com essa invasão e a degradação do ambiente. Mas eu queria destacar, Cláudio, que a REURB, ela não vem só para fiscalizar, tá? A burocracia ela é necessária também para trazer uma segurança jurídica para o proprietário. É que ele Porque- vai ter uma escritura. Ele ter Exatamente. a posse não significa ter propriedade. Então ele não tem uma Você falou escritura. de gaveta. né? Exatamente. Então é importante essa regularização para que ele tenha propriedade do imóvel e ele possa depois vender, alienar da forma que ele bem entender. E as pessoas, elas não têm noção. Não. Muitas pessoas que me conhecem, né, e sabem que eu trabalho na área, vêm me perguntar, um corretor me ofereceu, falou que está regularizando. Eu falei, onde é? Aí eu vou olhar e falo, não, bem, não está regularizando. A Bacia do Canoas ainda está bem mais complexo do que em outros lugares. Ou senão, não, tem cidades aqui próximas que ainda está começando, engateando. Porque, assim, a lei federal, ela veio, mas a prefeitura também precisa fazer a sua, né? Porque aí a parte de vocês, mas assim, a prefeitura precisa acatar essa lei federal e fazer a sua lei específica para falar, olha, como é que eu as vou... normas do município. Como é que eu vou agir? Né? Então, assim, tem sido feito um trabalho, a gente participou de um encontro do pessoal do governo, né, que veio para esclarecer para as prefeituras locais. Eu tive lá como particular mesmo, porque eu queria saber, né, um pouco mais. E eu percebo, assim, que as prefeituras ainda foram poucas da região que compareceram, entendeu? Não são todos os lugares que estão utilizando dessa lei para regularizar ainda. Então, tem muita coisa a se fazer aí. E uma lei de 2017, que já tem um tempo, mas as pessoas ainda desconhecem e são resistentes a isso. As pessoas resistem, eles têm muito medo. Não entendem a importância dessa regularização. A nossa é de 2022. São as famosas, os condomínios de chácara. Que em Franca é tão comum. E se você está no condomínio, qual que é o primeiro passo? Você sabe que está irregular, você não tem escritura, e aí? O que eu faço? O primeiro passo, se você não tiver sido acionado, porque que acontece? Pode haver uma denúncia. O próprio Ministério Público pode denunciar aquela irregularidade e entrar com uma ação civil pública contra todos os proprietários ali, né? Todos os moradores. E eles vão ter que se defender perante o Tribunal de Justiça, ter advogados, se defender na prefeitura. Mas caso isso não tenha acontecido, eles podem buscar a prefeitura, protocolar um processo administrativo solicitando a adesão à REURB. E aí, nesse processo administrativo, a prefeitura vai impor todos os requisitos necessários. Vai pedir as escrituras, os documentos, os contratos de gavetas, que tem os documentos pessoais dos proprietários, vai impor algumas benfeitorias que devem ser feitas, melhorias de asfalto, de estrutura, que a engenheira pode falar melhor na parte, inclusive, de saneamento básico, elétrica perante a CPFL, toda essa parte já vai ficar determinada. Dependendo do caso, se houver até uma degradação ambiental, é necessário fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, e a reparação do dano também, às vezes, é necessária. E aquela porcentagem que você falou de área verde, área institucional, porque ocupou tudo? Quando não tem, pode ser pago. Né? Essa flexibilização veio para ajudar. Porque aí pode pagar ou comprar outra área em comum acordo com a prefeitura em outro lugar, que seja de interesse da prefeitura. Então, por exemplo, ela está precisando, ela percebeu na sua análise, né, de planejamento da cidade que está faltando escola em um determinado bairro. E tem uma área ali que está ociosa, né? Às vezes ficou lá, de família, enfim, está abandonada. Então, ele pode falar, não, você compra essa área aqui para mim porque eu vou fazer uma escola aqui. Entendeu? Então, pode ser feito dessa forma. Então, o município ganha muito. Ganha, Sim. porque ele passa a ter também o controle, o IPTU, né? E aí, aquelas pessoas ficam
também com esse suporte, porque ali não tem... a recolha de lixo é sempre complexa, né? A energia... a que está irregular, tipo, é uma ligação para uma fazenda e eles fazem uma bifurcação, né? E aí todo mundo mais ou menos usa aquilo ali, você fica sem energia, não te dá garantia. Então, por exemplo, você deixa lá sua casa com geladeira e tudo mais, se ficar sem, eles não têm garantia nenhuma de cobrar de ninguém, porque está irregular, né? Então, é realmente insalubre. E para isso mas o medo tá mais assim, porque a prefeitura ela vai assumir, entendeu? Depois que ela aprovar, ela vai assumir tudo. Ela vai ter transporte público, vai ter coleta de lixo. A CPFL tem que fornecer energia com qualidades. Reparos na pavimentação. Na galeria. Toda a água, esgoto passa a ser da Sabesp. Então, tem responsabilidade, porque até então, às vezes eles fazem um poço, tem lá um reservatório e faz a distribuição. Porém, qual a garantia que aquela água realmente é potável? Né? E a gente, como o solo ele é, né, permeável, ali pode alguém próximo deixar ali um defensivo agrícola, colocar uma fossa próximo de um poço, por exemplo, e essa água está contaminada e ninguém nem sabe, só fica sabendo assim, começa a ter surtos de dor de barriga e tudo pública, mais. Ainda mais chácaras, tem criação às vezes de galinha, de porcos, e isso é tudo jogado no meio ambiente. Exatamente. E é importante destacar que nós estamos falando aqui de REURB, falamos de alguns requisitos, mas como nós falamos, é uma lei de 2017 federal, então só entra os loteamentos irregulares anteriores, então até dezembro de 2016. Então não significa, foi em 2018, 2020, ou eu tenho um pedaço agora, então ao invés de eu me submeter a um loteamento que é mais complexo, vou fazer e depois eu peço a REURB porque vai flexibilizar, já que eu tenho um espaço um pouco menor. Não é possível. Mas existe também outros procedimentos, inclusive antes da Prefeitura de Franca, em 2022, ela regulamentar a REURB dela específica, já existia um procedimento, só que aí ele é feito mediante decretos específicos, leis específicas. Ele é um pouco mais complexo, um pouco mais engessado, então a REURB obviamente é melhor. Conseguimos também fazer uma regularização de 2018, 19, 20? Sim, é possível, observando outros aspectos da região. A nossa lei veio de 2022, né? Isso. A lei veio de 2022, mas ela coloca ela também coloca a lei que tem que ser anterior. Então, ela ainda mantém um lapso temporal ali mais para trás lá, um pouco mais antigo. Então a gente tem que observar quando foi, quais documentos tem, porque a prefeitura também, apesar de melhorar a situação, não é que simplesmente você mostra os o que contratos, foi feito o que foi feito e está tudo E eu te certo. forneço a escritura. Tanto é que a infra que eles falaram, né? Tem que ter sistema de abastecimento de água, tem que ter sistema de coleta e destinação final do esgoto. Geralmente você precisa reverter para a cidade ou fazer sistemas individualizados de tratamento, todos aprovados pela Sabesp e pela CETESB. Tem que ter o sistema de drenagem urbana que não vá ferir os vizinhos, que não vá ferir o meio ambiente. Tem que ter o sistema de abastecimento com energia elétrica. Então, se não, tudo que não tiver pronto, né, não é que ele vai aceitar qualquer coisa, vai ser feita análise, por isso a necessidade também da engenharia. Sim. Assim, são elaborados projetos e são obras caras, que vão ser rateadas por aqueles condôminos, né, que ali moram. Então, não é... A pessoa não pode ficar com essa cabeça do tipo, vou fazer e tá tudo certo, porque às vezes para reparar e para... né, depois que já está com as casas todas prontas, fica um custo até mais alto do que se tivesse feito de uma forma prévia. Isso. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, o correto é você fazer o loteamento, parcelamento do solo regular, porque esse sim você consegue planejar corretamente, colocar a terraplanagem de uma forma que favoreça toda a infraestrutura, fazer com que os lotes fiquem do tamanho corretos e assim possam ser vendidos e aquele valor que você obtém a partir da venda desses lotes, consiga pagar toda a infra e ainda ter um ótimo lucro. Tá? Isso sim, e sem ter problema nenhum com questão de justiça. É tudo legal, né?
Você fica amarrado pagando taxas, não vai pagar só advogado, aí entra mais o advogado. Quando você faz o loteamento só, tem o advogado sim para fazer toda a parte final ali de registro e tal, mas é uma coisa mais leve. Agora, num REURB, que demora anos para se resolver, fica tudo muito mais caro. A parte dos profissionais, Cláudia, né, que também. Até chegar hoje, centenas de lotes aqui em Franca estão irregulares, né? Nas regiões periféricas de Franca, elas foram tomadas por chácaras, condomínios, então são centenas de lotes irregulares. Mas não adianta a pessoa pensar que eu vou continuar vivendo assim porque ninguém me cobrou nada. É mais fácil eles buscarem um advogado, um engenheiro e protocolar o pedido na prefeitura, do que eles receberem uma denúncia do Ministério Público e terem que fazer essa reparação ambiental. Pagar a No caso de indenização. vocês, pode procurar só o escritório que já tem essa parceria e resolve Sim. tudo lá. Isso. Exatamente. Vocês facilitam também a vida do cliente, vamos dizer Exato, assim. porque a gente meio que casa com os clientes, né? Porque vai ser um processo aí de coleta de informações, documentações, tudo essa parte. A parte, né, burocrática, ela é bem complexa, assim. E a adesão? Nós estamos falando praticamente de condomínios. Se uma pessoa lá, não tô nem aí. Me recuso a participar. Ela não pode. É a trava. Ela não pode pode. se recusar. Isso. Não existe essa. Não, a própria prefeitura irá notificá-la para que ele apresente os documentos para aderir à REURB. Caso ela não notifique, pode ser ingressada uma ação individual contra ela. Então, ela é obrigada a participar. Ah, tá. Então, se o pessoal está conversando lá, tá vendo que tem um que não vai dar certo. Isso. E tudo não bem. precisa E de não todos problema. estarem Isso. de acordo para ingressar com o pedido. Não precisa que todos estejam de acordo. Isso. Porque sempre tem um que é resistente, seja por problemas de inventário, seja por alguma questão financeira, não tenho condições de arcar, não vou fazer. Mas a experiência que vocês têm visto que vão ser acionados. São Vai acionados. acontecer. Estão sendo já. Isso. A prefeitura está com uma força-tarefa, Sim, vamos falar é. assim, de notificar todos. Ela dividiu em setores, Isso. né? O mapa do município, e aí cada fiscal ficou responsável por um setor e eles estão indo de chácaras em chácaras e fazendo a notificação já. E eles já têm, já está bem avançado, muita gente já recebeu ou tenta dificultar, mas recebem. Tem algumas questões que aí o Ministério Público já entra com a ação, pede a liminar com restrição de bens, porque não consegue achar as pessoas, muitos são empresários, muito dependem do nome do CPF, o juiz já bloqueia. Uma vez que bloqueou, você vai procurar o advogado e vai entrar no processo, achou você. Então, eles usam de mecanismos também, que a lei acaba permitindo, para ficar mais fácil, tá? Para que eles venham. Mas, como você falou, a lei exige o quê? A lei de Franca fala que tem que ser a associação. Então, esses condomínios irregulares, normalmente eles já têm ali alguns valores a serem rateados. Como a Bia falou, questão de lixo, às vezes a energia é um poste só que fornece para todo mundo, então eles já têm uma contribuição e já são organizados. Ou, escutou falar da REURB, assistiu aqui o podcast, está nos assistindo, procure a ProAção, procure Barros Almeida, porque a gente vai orientar, mesmo que a data seja posterior, a gente vê o melhor caminho, porque o melhor já é procurar a prefeitura, mostrar como está a situação, para conseguir, da melhor forma possível, regularizar, porque vai entrar até em questões ambientais. Passou deste prazo, ou numa parte de preservação ambiental no Rio Canoas, igual a doutora Marcela falou. Existe a comprovação, a necessidade de comprovação de que aquela construção, aquilo que está sendo feito ali, não vai afetar ou vai melhorar a captação ambiental, captação de água, não vai afetar negativamente o meio ambiente. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar a quatro mãos. E toda essa discussão, essa regularização, ela é discutida, tá? Entre a prefeitura e os proprietários. Às vezes, em alguns casos, tem a participação do Ministério Público. Por isso é muito importante ter técnicos acompanhando para que os proprietários não assumam responsabilidades que não são deles. Sim. E tem uma coisa que eu queria destacar, é que nós temos alguns exemplos de pessoas que passaram mais de 20 anos tentando regularizar, contratando pessoas que não entregaram, né? Isso Às mesmo. vezes por falta de informação, de experiência. Eu não vou aqui, né, não tem como eu falar o que aconteceu, mas eu tenho
né, 3 clientes que apareceram, 3 associações, e que eles pagaram vários profissionais ao longo do tempo, porque como eles foram acionados, né, pelo Ministério Público, eles tinham que apresentar alguma coisa. Eles iam lá e faziam uma parte muito mínima, entregava para eles que não entendem, achava que estava tudo certo, e aí, de repente, depois de anos, não, ainda não. E aí eles falaram, o que eu faço? Eu falei, gente, tem um processo, nós vamos ficar juntos por muito tempo, mas eu só vou sair quando a gente finalizar. E isso, assim, porque é complexo. Quanto maior o condomínio, mais complexo é. Por quê? Porque a gente precisa mais a parte de documentação. Eu acho a parte de documentação muito mais complexa do que a parte... Assim, a minha, eu vou tentar fazer o quê? Com que seja a obra menor, a mitigação nas questões ambientais, a melhor e de menor custo possível. Esse é o meu papel, para tentar viabilizar aquilo. Porque projetos, Claudinho, você sabe que existem projetos e projetos. Sim. Uns que você vai gastar milhões, né? E outros que gastam um pouco menos, bem menos. Então, o nosso papel com essa experiência, que nós estamos há 41 anos aí nesse mercado, a gente tem muita experiência para fazer com que sejam as obras mais baratas possíveis, dentro da técnica, atendendo às normas e legislação, certo? Mas com soluções melhores por conta dessa experiência que a gente tem. Então, não procurem qualquer um, né? Observem a experiência, o quanto que essa pessoa já caminhou nesse processo, porque a REURB ela é nova. Então, eu leio essa REURB constantemente, porque a gente precisa, apesar de eu não sou advogada, tem eles, né? Mas a gente precisa ver ali por onde a gente pode ir para tentar ajudar. Ela é muito técnica, por isso que é necessária essa parceria. Porque tem partes ali que apenas os engenheiros vão poder falar o que deve ser feito e o que pode ser feito, como ela disse, para mitigar os problemas daqueles moradores e reduzir os custos para eles. Mas vocês veem assim, que tem uma abertura tão grande pela lei quanto pela prefeitura. De se tentar realmente... Tem uma intenção, né? A intenção existe. Eles precisam. Então, quando eles falam associação, então às vezes tem até pessoas que estão reunidas ali, mas não tem uma associação. Então já começa com o nosso trabalho de organizar este grupo em uma associação, ver a melhor forma ali dentro do direito deles se organizarem, para a gente junto com a engenharia, porque às vezes o que a gente fala para o pessoal, o primeiro passo deles, a partir do momento que a gente reuniu e eles têm essa representatividade por associação, com o engenheiro, vai fazer o mapa, vai fazer ali, e a lei, como ela é muito técnica, igual a doutora Marcela falou, ela também traz ali nos anexos delas exemplos dos mapas, como tem que vir desenhado. Por quê? A parte de engenharia, a parte técnica, vai trazer o que já existe. Se está funcionando. Se está funcionando. O que está funcionando e o que não está, e o que precisa ser melhorado. Se traz aquele problema ambiental ou se não traz. Se já trouxer, já vai estudar a forma ali, de mitigar, como a proposta, né, do que corrigir. Tem que ser feito. Por quê? Porque aí a prefeitura vai analisar o que a engenheira trouxe. Nós, advogados, temos que trazer onde se enquadra na lei para eles entenderem que eles podem mexer. Então, que eles e nas particularidades do caso, porque Isso. como a Viviane falou, a região do Rio Canoas é uma região muito crítica, porque ela tem uma área de preservação. Sim. Ali. Então, nós precisamos também, não basta nos pautarmos na lei federal e na lei municipal da REURB, nós temos também que nos pautarmos no Código Ambiental, que protege o ecossistema como um todo. E estar no Canoas muda metragem, porcentagem de área verde, área de preservação, área que você não vai poder construir. Então, tudo isso influencia na hora até, vamos falar assim, da infraestrutura depois financeira. E tem um choque de leis, né? Agora, por exemplo, Bacia do Canoas está saindo uma nova legislação, a partir de um estudo que foi feito por São Carlos, né, que demandou um tempo aí. Eu faço parte do Condema também. Então, a gente participou junto com São Carlos desse estudo, fornecendo informações. E aí, a partir desse relatório, com várias solicitações de mitigação, com determinação de áreas em determinados locais, então foi criada uma mancha, né, de ocupação, a prefeitura agora finalizou uma legislação e ela vai para... Aliás, quem
tiver interesse, né, pode ficar atento aí para participar da audiência pública para a finalização dessa lei, né? Então vai ter também, então o conhecimento das leis, ele é fundamental para que você consiga coordenar ali cada situação, que são muito específicas, né? Cada uma é de um jeito, são muito personalizadas. Não existe uma receita de bolo. Para cada região, para cada área, vai ter que ter um olhar específico. Então, esse conhecimento das leis, esse conhecimento da infra, aliado os dois, é que vai conseguir solucionar, dar segurança para a prefeitura, para que ela realmente receba isso. Porque sem a segurança, ela vai ficar com medo. Porque ela vai pegar aquilo para ela, passa a ser responsável. A partir do momento que ela aprova, ela passa a ser responsável por toda a infra. E acaba sendo responsabilidade do gestor, é responsabilidade do prefeito. E aí, o que acontece? Aconteceu nas últimas décadas. Um prefeito foi empurrando para o outro. Um prefeito foi empurrando para o outro. E, obviamente, o prefeito que assume aquilo ali, ele não quer assumir algo que foi feito errado, né? Porque ele pode ter problemas na justiça com isso. E é por isso que a gente chegou aqui com 50, 60 anos de loteamentos irregulares. Mas a REURB é recente. É recente. Em 2017 foi feita a lei federal e agora em 2022 foi feita lei ou decreto municipal? É decreto municipal. Decreto municipal. Tudo para ajudar realmente a regularizar. Olha, teve assim, a prefeitura, né, aqui de Franca, ela fez uma reunião, chamou todos os proprietários de áreas irregulares, fez uma cartilha para facilitar, né, mostrou o quanto que era importante que eles procurassem, né, de forma, como é que fala, quando a pessoa vai por conta própria, né, espontânea, né, porque a partir daquele momento eles iriam fazer essa questão, essa força-tarefa, e ia começar não só o Ministério Público, que fica também, né, pressionando, né, como a prefeitura também já ia fazer essa fiscalização para tentar regularizar tudo. A prefeitura chamou o pessoal para audiência pública, nós fomos convidados, eu estive participando lá das audiências públicas do início, e é curioso como assim, igual a doutora Marcela falou, são centenas. Tinha cerca de 12 representantes apenas em audiência pública, todos foram convidados, principalmente de alguns, igual nós atuamos em alguns, que já tiveram leis autorizando antes, lá em 2018, leis que autorizaram e até hoje não saiu documentação, por conta dos problemas que a doutora Marcela falou, de passa para um, passa para outra, gestão muda, funcionário muda, esqueceram de pedir uma coisa, então vamos tentar empurrar agora para este procedimento, para poder exigir isso, porque vai favorecer o município, mas deve ou não deve, aí se você não está bem assessorado, se, não, eu vou na prefeitura faz 10 anos e está tudo certo, faz 10 anos que você está indo lá, e um jogando para o outro, e você acaba assumindo responsabilidades que não deve. Nós estamos indo para o nosso finalmente, infelizmente. É muito assunto, né? Inclusive o Dr. Paulo Borja esteve aqui também, falando um pouco, né, dessa preocupação ambiental. Eu gostaria que você deixasse aí um recado pessoal, né, para ter mais atenção, por favor, Viviane. Eu falo muito para os meus alunos, inclusive. Se alguém te procurar falando que vai comprar algo que você não consegue passar a escritura, não faça isso. Porque você já tá errado. Porque assim, por mais que o corretor às vezes fala, não, tá em regularização. Já teve pessoas que falam, não, ele garantiu para mim. Eu fui ver, a área tá dentro dessa nova legislação que nem vai poder ser loteada. A área dele. O loteamento inteiro pode, mas a área dessa pessoa estava fora. Tá numa área que tá falando que é restrito. Então, não comprem o que você não pode escriturar. Tá? E se você mora numa chácara, não tem problema, procure o quanto antes, busque saber, esse gasto vai ser cada vez menor quanto antes você procurar, tá? Quanto mais você deixa para depois, vai ficando pior, né? Então, esse é o recado, e precisou, procure aí ProSan, loteamentos e infraestrutura, porque a gente trabalha também com a parte de saneamento, a parte de loteamento regular também, né? Obrigado. Obrigada. E aproveitando, até agradecer novamente o convite, a participação, o bate-papo com a Viviane aqui, que é a nossa parceira, e gostaria de frisar justamente em continuidade ao que a Viviane falou. Quando você vai fazer um negócio, pense que é o seu patrimônio. Muitas vezes chega o cliente até nós e fala, é a reserva da vida dele, surgiu a oportunidade. Muitas vezes são até pessoas
que, olha, eu acreditei que sairia a documentação, estou esperando, e está no contrato dele a promessa de que vai sair uma regularização, que vai sair uma escritura, mas quando sair a escritura eu vou lá assinar. Então, tome cuidado, procure sempre um advogado quando for fazer um negócio imobiliário, porque sempre envolve patrimônio, envolve seu sonho, é o seu local de moradia, normalmente o local de lazer. Então, procure um advogado, procure sempre engenheiro e pessoas de confiança, especialistas na área, para não ter surpresas desagradáveis. Obrigado. E doutor. Barros Almeida Advogados à disposição de vocês. Obrigado, doutor Murilo. Doutora Marcela. Eu quero lembrar as pessoas que não adianta se esquivar da lei, porque a lei ela tá aí para nos beneficiar. Então, assim, procurar um advogado, como o doutor Murilo falou, e participar. Tem as audiências públicas são para ouvir a população e fazer melhorias de acordo com cada particularidade. Então é importante que essas pessoas que eu disse aqui, Franca, dos loteamentos, participem para que a gente possa desenvolver um plano futuro para a cidade de Franca. Ela está em pleno desenvolvimento e nós estamos fazendo puxadinhos na cidade. Então é importante participar, regularizar esses loteamentos e assim a cidade desenvolve cada vez mais. Obrigado. E esse é o propósito do bate-papo da construção, né? Trazer sempre os conhecimentos da engenharia, urbanismo, arquitetura, junto, né, com um trabalho legal, né, junto com os advogados, e informar. Esse é o canal do bate-papo, e sempre levar informação. Então, obrigado pela essa oportunidade, todos os esclarecimentos, e depois o pessoal pode procurar vocês. Obrigada. Obrigado. Busque-nos Obrigado. nas redes sociais. Isso. Obrigado, pessoal. Esteja com a gente nas redes sociais. Até mais. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.